Olá, amigos da ciência! Este é o primeiro episódio do podcast do canal Antrópico. Eu sou o Fabiano Cruz. E eu sou Fanny Vitória. Neste podcast, nós vamos trazer alguns destaques do mundo científico da última semana. Descobertas na Inglaterra revelam uma vida bem organizada de caçadores-coletores há mais de 11 mil anos. Olha só que interessante. Arqueólogos de duas universidades da Inglaterra fizeram descobertas notáveis no sítio mesolítico de Starkar, uma localidade do nordeste do país. Essas descobertas desafiam as percepções tradicionais sobre a vida dos seres humanos de mais de 11 mil anos atrás, quando nossa espécie ainda andava pelo mundo como caçadores-coletores. Olha só, as evidências do uso de ferramentas de pedra indicam que esses antigos habitantes mantinham suas moradias organizadas, criando zonas específicas para diferentes atividades domésticas. E o que isso quer dizer? Segundo os autores do estudo, que foi publicado na revista científica PLOS ON, nas estruturas construídas e habitadas por essas pessoas da pré-história durante suas movimentações pelo planeta, haviam áreas distintas para diferentes tipos de atividade, assim como nós temos nas nossas casas hoje. Por exemplo, a atividade mais suja, como o açougue, a desossa dos animais que eles caçavam, era realizada em um espaço designado, separado das tarefas mais limpas, como a fabricação de objetos de osso e madeira, ferramentas ou até mesmo joias. Isso é surpreendente porque os caçadores-coletores eram muito móveis e ainda assim tinham uma abordagem organizada para criar um lar. A equipe de cientistas identificou uma variedade de atividades dentro dessas casas, incluindo trabalhos com madeira, osso, chifre, plantas, couro, carne e peixe. Tudo isso foi descoberto ao analisarem evidências microscópicas desses materiais nesse sítio arqueológico lá na Inglaterra, reconhecido por mostrar as evidências mais antigas conhecidas de habitações britânicas e algumas das primeiras formas de arquitetura do mundo. Essas habitações eram cabanas que esses povos antigos, esses povos pré-históricos construíam. Você pode conferir o estudo completo no link da descrição desse episódio. Novos estudos revelam que os primeiros seres humanos deixaram a África muito antes do que se pensava. Novas pesquisas desafiam a linha do tempo tradicional da migração humana. Alguns estudos anteriores indicavam que os primeiros Homo sapiens, a nossa espécie, deixaram a África há cerca de 50 mil anos. No entanto, descobertas mais recentes sugerem que várias ondas migratórias ocorreram muito antes, há aproximadamente 250 mil anos. Essa notícia foi destaque do portal do jornal The New York Times, que compilou diversos estudos. Essas migrações antigas não deixaram registros fósseis claros, nem DNA detectável em humanos atuais, mas eles encontraram vestígios dessas antigas migrações no DNA dos neandertais. Os cientistas afirmam que a linhagem neandertal se estabeleceu fora da África há cerca de 600 mil anos. Pessoas fora da África carregam fragmentos de DNA neandertal, evidência de um cruzamento que ocorreu entre 47 mil e 40 mil anos atrás. Agora, algumas pesquisas encontram evidências de que humanos modernos cruzaram com neandertais muito antes disso, entre 200 mil e 250 mil anos atrás. Essas descobertas indicam dispersões africanas repetidas ao longo da história humana. Alguns fatores, como avanços culturais, declínio das populações neandertais, podem ter dado aos humanos modernos uma vantagem em suas migrações finais. Lembrando que os neandertais foram extintos cerca de 50 mil anos atrás. Esses estudos redefinem a compreensão das migrações humanas, sugerindo uma história mais complexa e dinâmica do que se imaginava anteriormente. Os links para a matéria completa do The New York Times e para um artigo publicado no site da revista Science estão na descrição. Vestígios de antigos rios do Nordeste brasileiro trazem informações sobre o passado geológico da região. Olha só, Fanny, a edição 341 da revista FAPESP trouxe uma matéria muito interessante sobre os rios que existiam no Nordeste do Brasil
milhões de anos atrás. A descoberta dos rios extintos do Nordeste é fruto de anos de estudos minuciosos conduzidos por uma equipe de pesquisadores liderada pelo geólogo André Jasper, da Universidade do Vale do Taquari. Por meio de técnicas avançadas de análise de sedimentos e minerais, os cientistas identificaram evidências de antigos fluxos fluviais que datam do período Ordoviciano, há aproximadamente 450 milhões de anos. E mais, hein? Nas áreas hoje planas dos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco, havia montanhas de 3.000 a 4.000 metros. Eram delas que corriam as águas que formavam esses rios que hoje estão extintos. Há 400 milhões de anos, a região que viria a ser o Nordeste do Brasil ainda estava unida com o atual Norte da África, formando uma unidade geológica contínua que se estendia até o Oriente Médio, também com rios descendo de montanhas igualmente extintas. A separação se completou há cerca de 100 milhões de anos. A equipe de cientistas chegou a essas conclusões examinando os arenitos que coletou em 2021 e 2022 em 7 bacias sedimentares dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. Alguns estudos apontam que os rios extintos poderiam estar integrados na chamada Depressão Afro-Brasileira, uma estrutura de centenas de milhões de anos atrás formada pelo atual Nordeste brasileiro e pelo oeste da África. Provavelmente essa rede era maior que o sistema de rios da Amazônia atual. Confira a matéria completa no site da revista FAPESP. O link está na descrição. Cientistas usam inteligência artificial para prever o próximo movimento de um incêndio florestal. Pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolveram um novo método para prever com precisão a propagação de incêndios florestais. Ao combinar imagens de satélite e inteligência artificial, o modelo pode prever com precisão o provável caminho, a intensidade e a taxa de crescimento dos incêndios. O estudo surge enquanto a Califórnia e grande parte do oeste dos Estados Unidos continuam a lidar com uma temporada de incêndios florestais cada vez mais severa. Ao estudar como os incêndios passados se comportaram, cientistas podem prever e criar um modelo que antecipa como os incêndios futuros podem se espalhar. Ou seja, vai ser uma ferramenta muito útil para o combate aos incêndios florestais que estão cada vez mais comuns e vão ficar cada vez mais comuns devido às mudanças climáticas. O link para você conferir todas as informações sobre esse estudo está na descrição. A Amazônia enfrenta aquecimento sem precedentes de suas águas. Olha só, as águas dos lagos da Amazônia vêm esquentando nas últimas décadas em escalas sem precedentes. Quem diz isso são pesquisadores do Instituto Mamirauá, de Tefé, no estado do Amazonas. Por meio de análise de dados obtidos por satélites, os pesquisadores da entidade, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, têm constatado uma tendência de aumento de até 0,6 graus Celsius por década em 25 lagos da Amazônia Central. Esse aquecimento é atribuído às mudanças climáticas. Segundo informações da agência FAPESP, os resultados preliminares desse estudo, que está em revisão, foram apresentados em uma mesa redonda sobre hidrografia, aquíferos, secas e enchentes na Amazônia, realizada no dia 11 de julho em um evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizado em Belém do Pará. O pico de temperatura foi atingido na seca extrema de 2023, quando a temperatura da água do Lago Tefé atingiu mais de 40 graus. Isso causou a morte de 209 botos em um mês, a maior parte deles botos cor-de-rosa. Agora, Fanny, vamos para as dicas culturais do nosso podcast. A minha dica dessa primeira edição é a newsletter Página 5, do jornalista Rodrigo Casarim, que tem coluna no UOL, tem podcast e há mais de uma década trabalha com literatura e mercado editorial. Nos textos, Casarim traz assuntos interessantíssimos sobre o universo da literatura, dos leitores e mesmo do mercado editorial para aqueles que querem se aventurar pelas letras. Em uma das edições, por exemplo, que traz o título, abre aspas, É Hora de Corrigir Saramago, ele trata das avaliações de leitores que compraram obras do escritor português e deram de cara com um texto sem pontuação,
sem demarcação de diálogos, muitas vezes feito em fluxo de consciência. Esses leitores, veja só, indicaram em comentários na Amazon, por exemplo, que tudo isso daí característico, né, do Saramago é erro de edição e que esperavam a correção desses erros, né, em próximas edições. Ou seja, o Casarim avalia nesse texto da newsletter o quanto o Brasil peca na formação de leitores. É possível acompanhar e assinar de forma gratuita a newsletter da página 5. Claro que tem uma opção de apoio que você pode conferir no página5.substack.com. A minha dica também é uma newsletter, a Aurora, que traz notícias sobre o mundo criativo. Os assuntos abordados vão desde o mundo das artes, literatura, jogos e música, até as novidades mais quentes da tecnologia. A Seiva, que é a empresa que publica essa newsletter, tem até um cineclube online e gratuito, no qual os assinantes podem participar de discussões com especialistas em cinema. Na primeira edição do cineclube, que inclusive a gente participou, o primeiro filme analisado foi Dias Perfeitos, do diretor Wim Wenders. No filme, o personagem Hirayama leva uma vida simples, conciliando o seu trabalho como zelador de banheiros públicos de Tóquio com a sua paixão por música, literatura e fotografia. A sua rotina estruturada é lentamente interrompida por encontros inesperados. Vale a pena assistir. E para assinar a newsletter Aurora e ser avisado quando o próximo Cineclube vai acontecer, é só acessar seiva.com.br/aurora. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Encaminhe o podcast para quem você acha que pode se interessar também pelas notícias de ciência. E até o próximo episódio.